Vamos lá, vamos tentar conectar novamente. Então, pessoal, estamos reconectando, tentando rever aqui o sinal. Agora eu acho que vai dar certo. Olá, Juari, bem-vindo de volta. Você consegue me ouvir bem? Oi, Stênio, eu escuto bem. Então, pessoal, vocês podem dar um feedback se vocês estão conseguindo ouvir. Que para mim a tela dele tá travando. Stênio, você está escutando agora? Estou escutando, Juari, pode se apresentar. Tá. Bom, aqui a conexão parece que está bastante estável. Então eu vou aproveitar esse instante. Primeiramente, boa noite para você, Stênio, a equipe do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte e as pessoas que estão assistindo e vão poder colaborar, fazendo perguntas, sugestões, comentários. Vou me apresentar, sou o Juari Carvalho, sou psicólogo social na área da assistência social da Prefeitura de Suzano, que fica em São Paulo. Na Grande São Paulo é um outro município, né? Não é na capital da cidade de São Paulo que é mais conhecida. Então, a gente vai conversar aí um pouquinho no nosso encontro virtual. Ok, Juari, muito obrigado. Então, o nosso objetivo hoje é trazer algumas temáticas a respeito tentar discutir um pouco sobre psicologia das emergências e desastres nesse momento de pandemia. E a nossa missão hoje é de trazer alguns debates pertinentes para a categoria. E para iniciar esse debate, eu trago alguns elementos que eu considero importantes e perceba essa temática como pertencente a um histórico. Que nós vivemos hoje uma situação de calamidade pública, mas as situações de calamidades públicas, elas não são novas, não são uma novidade para a atuação do psicólogo. De atuação há algumas décadas, mas mesmo assim a área das emergências e desastres ainda é considerada uma área nova dentro da atuação da psicologia. Primeiro eu trago para a gente refletir que os desastres eles são fenômenos com uma intervenção diretamente humana e social. Existem algumas categorias de desastres, como desastres tecnológicos, radiológicos, nucleares, biológicos, mas a existência dos desastres ela tem uma intervenção diretamente humana. Então, mesmo os desastres tidos como, entre aspas, naturais, existe uma relação construída pela inserção do homem nesse processo, que é uma relação chamada de risco, ameaça e vulnerabilidade. E essa construção, ela diz de um processo social. Então, trago esse primeiro momento para a gente refletir como se dão os desastres. Dentro do histórico da psicologia nas emergências e desastres, tudo começa de forma muito vinculada ao pós-trauma. Nós vemos a temática muito vinculada ao pós-desastre.
principalmente no que diz respeito às questões de luto, estresse pós-traumáticos, e toda essa discussão de emergências e desastres, ela começa a ganhar um corpo dos anos 60 para 70, com um viés bem patologizante, individualista, voltado a essa temática de avaliação de transtornos de estresse pós-traumáticos. E nós vivenciamos um grande ocorrido a nível de Brasil em 1987, quando o estado de Goiás, mais especificamente na cidade de Goiânia, sofreu o acidente radiológico do Césio 137. Foi um acidente que ocorreu no dia 13 de setembro e foi considerado o maior acidente radiológico fora de uma usina nuclear. Esse ocorrido lembra parte das características que nós vemos hoje, na minha opinião, a respeito da situação da pandemia com o novo coronavírus, que é uma situação de desastre, onde a ameaça é algo que você não vê, é algo que você pode estar ali, você pode estar contaminado e você não tem uma ideia tão clara e gera algumas consequências. E isso experimentou no formato menor comparado à pandemia de hoje, com esse acidente radiológico em 87. E houve uma atuação do psicólogo nesse processo. E pensando o avançar da inserção da psicologia nesse contexto, em 88 surge a Constituição Federal, que com ela começam a se ganhar corpo as políticas públicas, né, de saúde, começa a se pensar o que seria o Sistema Único de Assistência Social, começa a se pensar a segurança pública e tudo mais. A partir daí, as políticas públicas começam a se montar. Salto no tempo para que a gente comece a trazer algo mais contemporâneo. Em 2011, ocorreu o grande desastre serrano do Rio de Janeiro. Foi um evento que teve uma proporção imensa para a capacidade de lidar com o problema que a região serrana do Rio possuía. Assim, foi algo que mobilizou as políticas públicas a nível nacional. E em 2012, meses depois, né, passado o desastre serrano do Rio, meses depois, foi instituída a Política Nacional de Proteção. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela tem toda a construção dela foi toda pensada após a situação do desastre serrano do Rio. E o que surge em 2012 com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil? Se traz um novo paradigma para se pensar a gestão integral dos riscos de desastres. A gente entra numa lógica que a gente precisa superar uma perspectiva de pensar só o atuar no desastre pós ocorrido algum evento e começa a pensar todas as fases do desastre. A prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução. E nesse sentido, a gente sai de uma psicologia das emergências e desastres e entra numa psicologia da gestão integral dos riscos de emergências e desastres. E ainda pensando o histórico de como é que a gente evolui, a gente salta de um paradigma para o outro, eu trago dois marcos importantes para a gente pensar. O marco de Yogo, que ele é de 2005 a 2015, que ele traz o quê? Ele traz justamente a inserção do paradigma da prevenção como prioridade na atuação com emergências e desastres. E o marco de Sentai, que é de 2015 a 2030, ele reafirma esse compromisso com a prevenção dos riscos de desastres e ele trabalha a lógica das cidades resilientes. O que são cidades resilientes? Cidades que possivelmente possuem características de zonas de riscos de desastres e pensam
políticas públicas, é um pacto internacional, esses dois marcos, o Marco de Hyogo e o Marco Sentai, são pactuações internacionais das cidades para que elas se tornem cada vez mais resilientes aos riscos de emergências e desastres, certo? E a nível de Brasil, nós, pensando o sistema conselhos, nós temos as notas técnicas de atuação da psicologia nas emergências e desastres. No nosso histórico de construção, nós temos a nota técnica de 2013 e 2016, que versam sobre a atuação do psicólogo nesse contexto e traz algumas diretrizes. Dentre elas, o compromisso social do psicólogo com essa temática e trabalhar o protocolo dos afetados, certo? Nessas notas técnicas, elas trazem alguns tópicos como é vetado ao psicólogo a vitimização e a patologização dos afetados, dos atingidos por desastre, certo? É vetado ao psicólogo tratar aquele indivíduo que é prestado um serviço como um coitado, como uma pessoa que está surtada. Então, esse viés patologizante ou vitimizador, ele é vetado ao psicólogo, a partir das orientações dessas notas. E de 2015 a 2017, o CFP ele promoveu 8 oficinas com a temática da psicologia das emergências e desastres por todo o Brasil. E atualmente nós temos a cartilha do CREPOP, que é o Centro de Técnicas em Políticas Públicas do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, que acabou de passar por consulta pública há poucos meses, a cartilha de atuação do psicólogo nas emergências e desastres. É a nossa referência mais recente para orientação dos psicólogos, das psicólogas, a respeito da temática, certo? E esse é um histórico que eu trago para a gente pensar e começar esse debate. Também trago como um elemento importante para a gente pensar o papel do psicólogo em todas essas fases que eu citei, todas as fases do desastre, desde a prevenção, da mitigação, da preparação. E hoje, com a situação do coronavírus, a gente percebe que o psicólogo, querendo ou não, está também atrelado na fase de resposta, porque o desastre ele ainda não passou. E o coronavírus ele ainda está aí. Então, a fase de resposta ela ainda, querendo ou não, está acontecendo. Nas formações em psicologia, eu trago uma reflexão e ainda na formação do psicólogo. A temática ela ainda não é tão debatida como a gente interpreta a importância que ela tem. Então, nós, mesmo trazendo todo esse histórico que eu trouxe, nós ainda temos uma formação do psicólogo que pouco debate uma demanda que não é nova, mas ainda é tratado como muito nova. E, para esse início, eu trago isso para a gente começar esse debate. Dou a palavra para Juari. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Juari. Agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite e passo a palavra para que você também traga elementos a partir da sua atuação nas emergências e desastres. Obrigado, Stênio. Agradeço novamente pelo convite. Apesar de tão longe, espero que possa colaborar de alguma forma. Só queria confirmar se você está escutando. Convite. Apesar de tão longe, espero que possa colaborar de alguma forma. Só queria confirmar se você está escutando. Sim, estou escutando. Apesar de tão longe, espero que possa Vou falar sem o fone, tá? Queria confirmar se você está escutando.
Vou tentar Estou escutando. o celular direto. Bom, eu vou trazer algumas coisas complementares para vocês, né? Ao que Stênio já adiantou, já fez uma apresentação bastante completa e historicizando e trazendo já os principais conceitos, né? Então, me cabe fazer alguns arremates e talvez alguns elementos para ajudar o debate posterior, né? Primeiro, em relação a como é que esse assunto vai cruzar com as políticas públicas, né? Então, primeiro, o Stênio já falou a respeito da interligação da psicologia com a temática dos desastres, historicizando um pouco o que a gente pode entender como um processo evolutivo ou um processo construcionista, pensando que nós temos os colegas que são especialistas em emergências de desastres, nós temos a discussão sobre qualquer psicologia nas situações de desastres, que talvez seja muito o que a gente está vivendo hoje, né? De repente, todo mundo se deu conta que existe um dispositivo no nosso código de ética que já previa isso e algumas pessoas pensavam que nunca iam precisar levar aquele dispositivo em consideração, porque o próprio método, dispositivo de atendimento ficou em xeque, né? E precisava ser adaptado. E, por último, essa relação com esse conceito de uma campanha mundial, que é a gestão para redução dos riscos de desastres, que vai, evidentemente, para além das respostas. E aí isso facilita a gente discutir as políticas, a nossa relação com as políticas públicas, porque essa noção de redução de riscos de desastres, ela implica ações anteriores às situações de desastres, entender quais são os principais riscos, ou seja, as principais demandas, vamos dizer assim, traduzir, né, para o nosso psicologuês mais coloquial, que a gente convive mais com ele, e pensar o que se faz de acordo com cada situação de risco que a gente está se familiarizando ou que sabe que vai incidir sobre aquela população, aquele território, aquelas instituições onde nós atuamos. E também pensar não só a resposta, que a gente pode se preparar e deve se preparar para ela, mas também o que vem depois, né? Que pode ser uma resposta prolongada, e aí deixo já uma interrogação, né, o que vai ser o pós-epidemia ou uma epidemia prolongada que vai ser o nosso novo cotidiano, por muito tempo, por um tempo indeterminado. E aí isso já amarra com o que vem depois, que é a reconstrução ou a construção de novas bases de relacionamento. Então isso dialoga com as principais políticas públicas, onde nas quais dezenas de milhares de psicólogas no país atuam, desde as metrópoles, como a cidade de São Paulo, que é aqui mais próximo de onde eu vivo, como uma cidade muito pequena, de 2.000 habitantes, onde geralmente, por exemplo, tem uma psicóloga que trabalha na assistência social, nem sempre tem na saúde mental, embora tenha um equipamento da rede de atenção psicossocial da saúde mental, a qual aquele município está referenciado, deveria estar referenciada, se precisar. Então, a gestão para redução de risco de desastre significa planejar, executar e monitorar e avaliar ações, digamos assim, os quatro elementos básicos da gestão, para a gente desmistificar o que é gestão, que parece uma coisa, né, inacessível. Ele permite que a gente dialogue, por exemplo, com a linguagem da política de saúde pública, com a linguagem da assistência social, com a linguagem da educação. E no campo da gestão de redução de riscos de desastres, existe um diálogo muito importante e interessante com a educação, principalmente a educação ambiental. E aí, com a nossa chegada, inclusive, né, oficialmente, não que a gente tenha chegado agora, né, sempre estivemos na educação, mas agora esse retorno
chancelado por uma vontade da sociedade que o Congresso Nacional repercutiu. Então, estarmos lá também podemos pensar o diálogo com a redução de risco de desastres na educação. No sistema de justiça, por exemplo, porque hoje se discute muito a questão do direito das pessoas, né, que estão sob ameaça de um risco, que passaram por um desastre. Então, tem toda a construção que não está pronta, e isso é um grave problema. Isso a gente está vendo muito nas situações decorrentes anteriores, como mais recentemente Brumadinho, Mariana, mas o que o Stênio colocou sobre a região serrana do Rio, Nordeste também, nós tivemos várias situações em Pernambuco, em Alagoas, né, na Bahia, isso das que eu me lembro, mas né, tem a questão do semiárido, que é uma situação permanente, que ela né, é um desastre contínuo e lento, né, e aí tem os estudos né, esqueci o primeiro nome, o sobrenome é Coelho, mas eu vou lembrar até o final da conversa, que é uma referência importantíssima para a gente poder pensar isso. Então, isso tudo implica a discussão de como é que se constrói o direito, o que as pessoas perderam, é só a questão material, o que são os danos colocados, né? Já que esse campo divide conceitualmente o dano e o prejuízo é algo material, é monetário, econômico, e o que seria um dano que pode inclusive ser do ponto de vista subjetivo, né, as relações, os vínculos, etc. Só que isso, para materializar para o direito, o que significa? Por exemplo, uma comunidade tradicional que é afetada. Então, o que dessas relações, né? Lembro de um trabalho muito bacana que um grupo de colegas fez em relação a uma comunidade que eu não lembro qual é o nome, mas era na bacia do Rio Doce, em função do desastre né, do rompimento da barragem em Mariana, da barragem do Fundão, que afetou toda a extensão do Rio Doce, até o Espírito Santo, e algumas comunidades nativas brasileiras, indígenas, que viviam do rio. Então, o rio era a vida deles, a relação com o ambiente é diferente de simplesmente explorar, né? Há um limite entre o eu subjetivo, a pessoa, e o eu e o material, uma coisa que se explora, que se consome. Não é isso, é a vida deles, a vida é o rio, é uma outra, eles fazem parte daquele ambiente. Então, e aí colegas conseguiram colaborar para a construção de um material que respaldou, inclusive, recursos indenizatórios para reconstruir, posteriormente, financiar a reconstrução com sustentabilidade, embora ainda esteja com muitos problemas, mas uma contribuição que, de maneira interdisciplinar, com outros colegas de outras profissões, conseguiu construir naquela comunidade. Depois eu posso deixar aí com o Stênio para multiplicar para os colegas do Rio Grande do Norte. Então, queria frisar isso e dizer assim, até que no caso onde eu atuo mais, que na política de assistência social, esse é um debate colocado, e é muito complexo porque a própria política de assistência social, embora ela preveja, né, e aí Stênio está aí como referência para o serviço em Natal, é muito raro encontrar não é um psicólogo trabalhando nesse serviço, é raro encontrar o serviço implantado, gente. Né? É a minoria da minoria dos municípios. Eu estou falando de um município que não implantou, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, para vocês terem ideia, são 645 municípios. Há 2 anos eu levantei, eram 4 ou 5 municípios que tinham o serviço implantado. Nesse ano nós tivemos um aumento de quase 100%, né? Aí a questão dos números, como eles podem nos enganar, né? Um aumento de quase 100%, nós temos agora 9, sendo que 4 acabaram de dizer, né, formalmente que implantaram o serviço. Então só faltam agora 636 municípios implantarem no estado de São Paulo. Então imaginem
os 5.570 municípios do país. Então, Rio Grande do Norte já tem Natal. Então, parabéns, e agora passo seguinte, né? É melhorar, é aprimorar, é ampliar e compartilhar a experiência com os colegas aqui que ainda não temos, né? E me preocupa muito, para finalizar, a nossa principal política de atuação, que é a saúde mental, de muitos colegas estarem lá, e aí nós temos uma contribuição protagonista, né, na política de saúde mental no país, e não estarem levando estas variáveis em consideração. Então, tem uma visão predominante de que o que se faz nas situações de desastres é a tal da psicologia especializada, sem refletir, né, a psicologia e as políticas públicas em situação de desastres. Porque vão tendo repercussões, N repercussões. É a pessoa que já é atendida, que é novamente afetada por um desastre, ou diretamente ou indiretamente, porque é alguém da família que foi prejudicado. São novas pessoas que passam a demandar. Vivo num município que muitos de vocês devem ter ouvido falar, que nós tivemos um ato gravíssimo de violência em escala mundial, que foi, né, um massacre numa escola pública, né, que mudou completamente o cotidiano, e a gente ainda está em avaliação do que é isso, porque a cidade passou a ter outras demandas, né, não foram somente o que já seria relevante, né, aquela comunidade da escola, ou do entorno da escola, ou as famílias, né, das pessoas que trabalhavam, estudavam, etc. Não. A repercussão foi a cidade toda, né, passamos a ser vistos de outra forma, independente de estarmos lá ou não. E um dado curioso para vocês, né, um relato, aquela mesma semana, eu, por exemplo, eu optei por nem estar naquela operação que mobilizou todas as secretarias e organizações, ações de voluntários, porque nós estávamos no meio de uma operação nas enchentes. Nós tínhamos dezenas de famílias, aliás, centenas de famílias afetadas por enchente, e eu me mantive no posto que estava atendendo as enchentes, porque nós já estávamos em operação naquela semana. Então, para vocês terem ideia, então, 2, 3 situações de desastre acontecendo simultaneamente. Então, como assim, a gente tem de ter tranquilidade e a preparação e a conversa, o entendimento anterior, que não é algo mirabolante, mas é algo que requer, e aí nós, como profissionais, podemos assimilar melhor isso, para podermos reagir com mais tranquilidade, com profissionalismo nessas horas. E, bom, acho que esse diálogo aí com as políticas públicas, e aí, só para finalizar, a parte da encomenda que Stênio e colegas do Conselho me pediram, é um pouco essa dimensão ético-política da temática, né? Primeiro, acho que 3 pontos que eu queria colocar. A psicologia, ela, como o Stênio colocou, esse debate não é novo, a forma como ele se dá que é novo. Então isso vem desde Wundt, lá atrás, quase 200 anos para cá. Só que isso vem evoluindo de maneira diferente. Teve muito trabalho, né, da avaliação dos transtornos de guerra, que assim, nós talvez não tenhamos aproveitado tanto isso porque o nosso país não se envolveu tanto em guerras, mas nas guerras em que se envolveu também teve muitos transtornos de guerra, inclusive em função, né, o que se cruza aqui no país, que é com algo que não se fala aqui desta forma, mas a escravidão no país é um grande desastre. Só que é um desastre tão grande que virou um normal, né? Então, assim, o efeito disso na construção das relações sociais é um desastre que nós temos efeito disso até hoje, né? Um desastre, inclusive, que não se deu somente aqui, né? Um desastre do sistema político-econômico mundial. Então, primeiro esse ponto, né, de a gente pensar qual é o sentido de a gente estar se preocupando com isso ou não, né? E por que a gente tem essa impressão de que é novo? E não é novo, e é um dispositivo que já é previsto. Eu brinquei outro dia, né, comentei numa aula que muita gente lembrou que estava lá escrito já no Código de Ética,
que nessas situações nós podemos sim ser convocados, porque a psicologia no Brasil é um bem público. Né? Por isso nós temos certas prerrogativas como profissionais regulamentados e também temos deveres. E um dos deveres pode ser que o Brasil precise de nós. E a gente precisa saber responder, inclusive responder que não está preparado. E, então vai buscar um curso, que é o assunto do cadastro que o Ministério da Saúde está fazendo para quem, né, nunca ouviu falar do assunto e quer colaborar agora para não sair, né, fazendo a toque de caixa qualquer coisa em qualquer lugar para qualquer pessoa, que não pode ser assim nessas horas. O voluntarismo não é sinônimo de uma boa ação. Né? É uma péssima resposta. Segundo, que do ponto de vista da colaboração para a evolução das políticas públicas no Brasil em relação ao assunto, o Sistema Conselho de Psicologia, a categoria, nos últimos 20 a 30 anos, tem colaborado. Foi fundamental a participação da psicologia nas duas conferências nacionais, a primeira de defesa civil e a segunda, como o Stênio já colocou, já influenciada pela nova política nacional de proteção e defesa civil, incluiu essa palavrinha mágica aí, que não é qualquer coisa, porque é aí que entra a noção que vai além da resposta, que é para a gente atuar antes e atuar depois e continuamente atuando em ciclos, né? De preferência que em cada ciclo a gente possa operacionalmente ir melhorando a nossa resiliência. A gente pode... o risco pode continuar incidindo, mas só que nós aumentamos a nossa capacidade de resposta, diminuímos a nossa vulnerabilidade em relação a ele, para que a gente, né, diminua o efeito dele para a comunidade de várias formas. Então, acho que é bom e importante a gente resgatar isso. Houve dois grandes seminários nacionais da psicologia sobre emergências de desastres e gestão de riscos. Inclusive, estou achando que está na hora de a gente fazer o terceiro, né, Stélio? Tenho aí sido enfático nisso, porque o contexto mudou. Né? Acho que a gente estava numa evolução aí muito da perspectiva da participação. A gente construiu, colaborou até onde foi possível, porque não dependia só das psicólogas e psicólogos, para uma conjuntura social, e aí está havendo um refluxo disso, diria assim, né? De pouco se fala sobre esse aspecto da participação nas políticas de proteção e defesa civil, o que ajuda a entender, inclusive, por que elas, dentro das próprias políticas públicas, ficam fragmentadas. E ao não se estabelecerem, elas ficam meio que transferindo a responsabilidade para a sociedade civil organizada, para os setores privados, como se, né, fosse um fato ocasional. Né? Aconteceu, né? Sendo que, se você pega o anuário de desastres no país, ele vai longe, sabe-se, inclusive, as médias que aconteceram nos anos anteriores, onde aconteceu, a gente tem como fazer isso, né? Tem os climatologistas falando, no caso das mudanças climáticas, que estão aí, a gente precisa, né, aproveitar. E, por último, um ponto muito importante, não se produza de maneira, digamos, desconectada o conhecimento nesse campo em relação à psicologia, e aí eu queria destacar, né, a interligação que esse debate sobre emergências de desastres, sobre gestão de riscos. No caso da gestão de riscos, a gente dialoga muito com essa campanha mundial, que é a campanha da Agência da ONU para a Redução de Riscos de Desastres, a UNDRR. Recomendo vocês consultarem, o Stênio já trouxe algumas dimensões dele, para a gente incorporar, né, essa noção essa concepção e fazer parte da campanha, entender que o que a gente faz aqui pode parecer pequenininho, mas se junta um grande esforço mundial. Mas que, nesse caso, também a gente acaba perdendo por conta da nossa conjuntura brasileira. Né? Então, quando se questiona a ONU, por exemplo, em 2016, o escritório dessa agência da ONU no país foi fechado. A gente perdeu a evolução disso, muito do diálogo, do intercâmbio mundial. Então, tem algumas figuras, tem algumas cidades, algumas instituições que mantêm esse intercâmbio. E, por um outro lado, especificamente na psicologia, a integração e o intercâmbio com os colegas latino-americanos,
que tem uma epistemologia para fazer esse debate bastante diferente, que vão das experiências de Cuba, experiências do Chile, da Argentina, do Peru, do Equador, que evoluíram, inclusive em função das necessidades de uma cultura mais popular, de uma psicologia mais aplicada, né? E, por conta dos terremotos, de também enchentes, e algumas coisas mais parecidas com o Brasil e outras coisas menos parecidas com o Brasil, mas todas com uma coisa mais em comum, que é o enfrentamento da desigualdade social. Então tem uma questão comum, os povos nativos, então é uma fonte muito importante para a gente beber do ponto de vista ético-político dessa integração. E, se eu não me engano, tinha aí um encontro internacional da rede latino-americana previsto para 2020 ou 2021, aqui no Brasil. Recomendo a gente ir procurar mais informações para, inclusive em função do que está acontecendo, a gente já anotar na nossa agenda e colaborar para isso acontecer mesmo. É isso, fico por aqui, vamos ver aí as perguntas, parece que chegaram algumas, né? E agradeço novamente pela oportunidade, espero ter colaborado de alguma forma com vocês, Estênio. Juari, muito obrigado. Tem um delay do tempo que eu te escuto até tua fala, por isso que eu fiquei calado nesse meio tempo. Agradeço demais as colaborações, só complementando, trazendo também para uma realidade local. Natal existe um serviço de emergências e calamidades públicas há cerca de um ano. Foi uma batalha particular para tentar construir esse serviço, para que a gente saísse de uma lógica só do pós-desastre e começasse a pensar a gestão de risco de emergências e desastres. E foi uma opção sendo feita na capital para essa temática, e a gente conseguiu evoluir nesse sentido. Eu participei do segundo seminário, que foi de proteção e defesa civil, e foi algo pertinente para a gente pensar em 2014, porque no mesmo ano, na nossa realidade em Natal, nós tivemos no primeiro dia de jogo da Copa o maior desastre, um dos maiores desastres da história do município. Nós tivemos o grande desastre que foi conhecido como desastre de Mãe Luísa, que era um bairro que o morro veio abaixo no primeiro dia de jogo da Copa, que foi algo extremamente simbólico. E a respeito do como a gente precisa avançar, eu percebo que a formação em psicologia ela é algo que a gente precisa debater também sobre essa temática. A psicologia das emergências e desastres ela é algo transversal, existem N serviços a nível de políticas públicas e fora também das políticas públicas que hoje tem um olhar para essa temática. Nós temos hoje serviços como o que você e eu trabalhamos de assistência, atuando com o serviço de emergências e calamidades públicas e com a política de assistência nos seus N âmbitos, desde a prevenção, da proteção básica, da proteção especial. Na saúde, nós temos o Programa de Vigilância dos Riscos Associados a Desastres, nós temos o Serviço de Proteção e Defesa Civil, nós temos uma política de habitação, que eu acho que a psicologia tem muito a se aproximar também das políticas de habitação, que é um debate muito pertinente, trabalhar essa relação de espaço e lugar, do pertencimento à habitação, ou como você falou, esse rio que você citou, que ele faz sentido para a vida daquelas pessoas, um trabalho que é pertinente, que é importante, do psicólogo com a relação do apego ao espaço, que, puxando para um termo mais técnico, a relação de topofilia, né? Essa relação de afeto que eu tenho com determinado espaço, ela é importante, o psicólogo tem um olhar para as políticas de habitação também. E
Muito obrigado. Agora vamos a algumas perguntas que nós já temos aqui para debater. A primeira pergunta ela veio pelo nosso WhatsApp do Conselho, pelo Zapsi, e ela é a seguinte: qual a opinião de vocês frente ao boom, né, frente a esse aumento de profissionais se disponibilizando a fazer atendimento a profissionais que está na linha de frente sem ter experiência de atuação no SUS, nem ter conhecimento algum de atuação em emergências e desastres? É possível aprender a atuar nesse campo durante o fazer? Na verdade, são duas perguntas, né? Aí, pensando mais nisso, de duas, viu? você conseguiu ouvir bem a pergunta? Sim, sim. Certo. Você quer Eu começar ouvi bem. respondendo? Bom, vamos comentar rapidamente, né? Na verdade, eu acho que são mais de duas, viu, Stênio, essa questão. Primeiro, o atendimento a profissionais que estão atuando aqui, sobretudo os colegas da saúde, mas depois estender aí para os serviços essenciais, principalmente, né? Digamos assim, naquela linha dos afetados, né, pelos desastres, a gente está falando daquele grupo que são os profissionais que atendem. Nesse caso, há uma linha muito tênue entre quem está atendendo e quem pode ser a vítima também diretamente, né? Então é difícil separar completamente. Eu nem separaria quem é que trabalha no SUS ou tem experiência no SUS. É um pouco, como disse antes, todos os atendimentos que eram feitos, eles estão colocados em xeque por causa do dispositivo utilizado. A gente utilizava o dispositivo do setting presencial. E agora a gente tem uma dificuldade muito grande de manter esse dispositivo, né, para o atendimento particularizado ou, sobretudo, os trabalhos em grupo, né? Talvez os institucionais menos, que vão pensar nas relações, permitem uma flexibilidade maior nesse sentido, mas ao mesmo tempo aumenta a responsabilidade porque tem como ter mais inserção, né? E precisa-se muito nesse caso. Agora, aí entra no ponto da preparação, seja os colegas que conhecem ou não o SUS, porque tem colegas que não estão no SUS, mas que seguem regras da saúde pública no Brasil, né? Mesmo quem está atuando num serviço privado, a regulação é uma regulação pública no país, ainda bem. A gente está vendo o efeito de outros países que não têm regulação pública na saúde, como os Estados Unidos, que não é igual em todos os estados, que não tem para o país todo, então cada um faz de um jeito e muitos não fazem. Fica meio que por conta da própria relação de mercado, né? E aí nessa hora não tem resposta, a não ser que seja paga e olhe lá, e às vezes nem tendo dinheiro se responde. Aí nesse sentido, pode-se ter uma questão importante para quem tem noção e sabe responder às demandas dos colegas que estão na saúde, mas eu iria principalmente na linha de entender tanto para quem está atuando na saúde pública, quanto quem está atendendo na rede privada, que é regulada publicamente, é entender a noção de saúde do trabalhador e da trabalhadora. É não desconectar a dimensão psicológica da dimensão da saúde e do trabalho. E esta noção, esta parte da política pública foi extremamente degradada nos últimos anos. Isso é muito grave. E nós estamos enxergando o efeito disso neste momento. Mas tem ainda a política, tem as referências, e ela pode nos ajudar, porque é interessante nós não desconectarmos, né, a dimensão, né, da psicoterapia, por exemplo, da dimensão da saúde mental como um todo, e a dimensão da saúde mental da dimensão da saúde como um todo da pessoa, né, do ambiente de saúde, né, a dimensão da integralidade da saúde. Se quem fizer o atendimento conseguir reconectar isso, no mínimo vai estar fazendo um atendimento muito bem feito. E com isso pode fazer um atendimento muito bom do ponto de vista do resultado também. Porque não desconecta as coisas, não simplesmente aplica um método pelo método
só mudando a modalidade do presencial para o atendimento online, né? Então, eu diria isso talvez como uma tentativa, né, de uma resposta mais ampla. E se alguém se sente inseguro para fazer, o próprio código de ética já conta. Ninguém pode fazer nada obrigado e despreparado, né? É importante a gente se colocar para fazer aquilo para o que a gente está disposto voluntariamente, de preferência, a fazer. Sei que nas instituições nós temos problemas em relação a isso, mas quando nós não estamos preparados, nós temos de incluir essa preparação no processo, para a gente não se prejudicar e, sobretudo, prejudicar as pessoas, né, que vão ser atendidas de uma forma ou de outra. É isso. Então, pessoal, obrigado, Juari, pela resposta. Eu peço só desculpas porque tem um certo delay da hora que o Juari fala e eu escuto. Então, às vezes, tem um tempo que eu fico calado, certo? Tentando escutar até o final. Então, também sobre a segunda pergunta, se é possível aprender a atuar nesse campo durante o fazer. Nós vivemos uma situação bem atípica por conta do coronavírus, por conta da pandemia. Nós, inclusive as nossas normativas, elas traziam, eram as normativas que eu falo a nível de sistema conselho. Elas são muito baseadas a partir de um histórico que nós temos da atuação do psicólogo nos desastres, né? Então, as nossas notas técnicas, as nossas normativas, o próprio código de ética e as resoluções trazem diretrizes baseadas no nosso histórico de vivência. A própria plataforma online, a nossa resolução sobre TICs, né? Sobre o atendimento via tecnologias da informação e comunicação, ele vetava a atuação, o atendimento a pessoas atingidas por situações de emergências e calamidades públicas. Porém, nós vivemos uma situação que o próprio contato presencial para atender uma pessoa na situação atual é algo que não é orientado. Então, nossa normativa para a situação do coronavírus, ela não encaixava para a realidade. Então, a gente precisou rever nesse sentido. Então, porque o histórico da atuação do psicólogo sempre se deu muito a atuar depois que o pior já aconteceu. Tipo, o deslizamento já aconteceu, o incêndio já aconteceu, a pessoa já está num outro cenário e o psicólogo vai trazer sua atuação após a pessoa ter sido já retirada do momento de resposta. Hoje, nós resposta, querendo ou não. Então, o psicólogo ele está atuando no momento onde o desastre, o perigo ainda não passou. Então, nós temos uma outra realidade. Aí, pensando as normativas, para tentar responder a pergunta, é possível aprender a atuar nesse campo durante o fazer, baseado nas normativas, e eu vou trazer existe um documento que é a Gestão de Riscos e Desastres, Contribuições da Psicologia, que ele é um documento de 2010, produzido pelo CEPED Santa Catarina, que é o Centro de Pesquisas em Emergências e Desastres. E uma das orientações dadas nesse documento é que a atuação nas emergências e desastres ela tem que ter uma capacitação prévia e uma noção prévia do como atuar, tendo em vista que uma falta de parâmetros pode fazer com que você cometa graves erros no momento de extrema intensidade. Então, a orientação mais interessante é que você se prepare antes de agir numa situação de calamidades. Essa é uma orientação geral para a atuação
né, no contexto de desastres, porque existem alguns princípios e diretrizes que são diferentes de uma atuação no CRAS, numa UBS, até mesmo no hospital. Então, respondendo à pergunta, o mais ideal é que você se aproprie da dimensão do que é o ocorrido, a dimensão da demanda que você vai atender, para que você, de fato, atue. Porque a própria atuação de forma aleatória e sem parâmetros pode gerar graves problemas, certo? Seguindo para a próxima pergunta, como está a atuação dos profissionais da psicologia no contexto do SUAS, que é a política que tanto o Juari como eu trabalhamos, frente à pandemia? Sinto que a psicologia social terá que travar uma luta para que a proteção social básica, o apoio aos usuários, não se resuma ao assistencialismo, proceder perdendo seu espaço dentro desse contexto. Essa também foi uma pergunta que veio via Zapsi. E, Juari, queria saber a sua opinião a respeito. Eu achei muito interessante essa pergunta. Uhum. Essa pergunta, na verdade, ela está sendo feita em todos os cantos do planeta neste momento, né? Tem um texto muito interessante que saiu já numa coletânea a respeito do coronavírus e a luta de classes, né? E tem um texto em que um dos autores aponta para isso. Eu vou aqui recuperar. Inclusive o nome da colega tem um texto sobre a psicologia e emergência de desastres em relação ao semiárido, né? A questão da falta de água. Essa é uma pergunta que não é só para o Brasil. Todos os sistemas econômicos e sociais do planeta estão uma grande interrogação. Tem gente já apontando que o sistema que nós conhecemos acabou e nós vamos agora trabalhar numa sociedade que terá muita vigilância, muito patrulhamento, né, biosocial sobre as pessoas. Por outro lado, há uma necessidade de manter, sustentar a sociedade, requer os auxílios, né? Então, tem isso, tem também, né, as estruturas que nós estamos falando, por exemplo, das políticas públicas, elas não estão com problemas por causa da epidemia, do enfrentamento da epidemia. Nós já vimos vivenciando, um debate dramático aí sobre as políticas públicas e o papel do Estado como um responsável, um garantidor de direitos sociais, mas para ter o direito ele precisa estar previsto, né? Por exemplo, a gente estava falando das comunidades tradicionais, tem direitos que não estão previstos, então eles não são líquidos e certos, não dá nem para exigi-los ainda. E ao mesmo tempo a gente está falando de um processo de corte de recursos, de contestação das relações entre os governos, né? A cooperação entre os governos passa a haver uma competição ou uma retirada de responsabilidade de parte ou do federal, ou estadual, ou municipal, em relação a certas pautas, né? Que não começaram por conta do corona, né? Mas a questão da pandemia está recolocando tudo isso no tabuleiro. O problema é que nós estamos tendo de responder agora, e não estamos tendo oportunidade de fazer tantos debates, mas esses debates estão acontecendo, e seria importante, necessário, eu diria, nós como profissionais, ou ocupando o papel de gestores, ou como ativistas das áreas, né, onde nós estamos, nós ocuparmos esse debate, porque as respostas que serão produzidas, as ações que serão realizadas, serão em decorrência de quem estiver fazendo o debate e nas construções que forem elaboradas a partir das contribuições que forem colocadas. Então, não tem resposta pronta,
ninguém tem isso no planeta neste momento, né? Se eu não me engano, o colega chama Alain Bir, eu vou aqui, ele fala sobre o sistema francês, deixa eu recapitular aqui o nome do texto, para vocês terem ideia. Então, eles estão discutindo sobre o considerado primeiro mundo, né? O coronavírus, o texto do Alan Beer. Cadê? Aqui. As políticas de Estado para garantir direitos frente à pandemia, a partir desse texto do Alan Beer, que ele discute a França e discute a integração indissociável entre políticas de saúde integral e políticas sociais, políticas de assistência social, né? Tanto hoje, por exemplo, pela manhã, o ministro da Economia ele estava falando sobre assistência social na sua entrevista. Não estava falando simplesmente a economia desconectada, porque ele está precisando produzir respostas e está explicando por que o projeto que ele pretendia implantar não tem como ele implantar, simplesmente porque ele é impraticável. Ele era impraticável, né? Tinha esse debate, agora é simplesmente impraticável. Se ele implantar, simplesmente nós estamos condenando grande parte da população a um assassinato de multidões, porque não tem como sobreviver, ou será o fim do país como uma nação, porque nós entraremos em uma guerra civil, inevitavelmente, pela sobrevivência. Então a gente está falando de aspectos que vão bem para além da psicologia. Por isso, nós precisamos estar nos espaços e produzir a partir da psicologia legal, importante. Tem debates acontecendo, interligando a questão das periferias, a questão desse novo momento, né, dos novos controles, a questão das comunidades, as situações de vulnerabilidades. Podemos produzir a partir da psicologia, mas a psicologia não se encerra nela mesma. Nós precisamos colocar essas pautas na esfera pública da política, com os outros atores. Se a gente não fizer isso, e aí é o que foi colocado como psicologia social, eu diria que todas as psicologias, porque inclusive isso coloca a questão da própria, como é que você vai exercer a profissão? Ainda temos pelo menos aproximadamente metade, talvez quase 60% da categoria, exercendo trabalhos de caráter clínico em clínicas particulares, ou como autônomos, ou como prestadores de serviços de empresas privadas de saúde. Ainda teremos esse tipo de possibilidade de inserção profissional? Em qual medida? Né? Ou seja, é uma discussão necessária para a própria sobrevivência. Nós que estamos nas políticas públicas, continuaremos conseguindo fazer a implantação do modelo comunitário como vínhamos fazendo? Seja na assistência social ou no modelo da rede de atenção psicossocial, né? Então, nós precisaremos agora quebrar muita cabeça, reaproveitar, reler, criar em torno disso, na medida em que a gente for entendendo também esse novo contexto em que nós estamos. Eu penso um pouco por aí, viu, Stênio? Ok, Juari. Agradeço mais uma vez pela resposta, dando continuidade, porque a live ela só consegue durar 1 hora, porque o Instagram ele limita esse tipo de tempo. Lendo aqui os comentários, né, Gerlândio coloca que o tema obrigado, Gerlândio, os temas profissionais são excelentes. Aqui, lendo Google lá, ela fala que acho que o trabalho do psicólogo nos desastres e emergências também pode ser preventivo, no sentido de procurar prevenir que após a passagem desse cenário atual em saúde mental não seja muito pior. Sim, nós teremos consequências pós-pandemia que terão a necessidade
com certeza, da psicologia, e a gente entra numa dimensão essa pandemia, esse desastre em específico, os desastres em si, eles atingem do mundo do trabalho. E esse desastre em questão,